Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje é dia 21 de janeiro, quando a igreja celebra a memória de Santa Inês, virgem e mártir. Por isso hoje, de um modo muito especial, contamos com a intercessão de Santa Inês sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, invoquemos o Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 21 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 23 a 28. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho hoje nos coloca diante da postura de Jesus com relação àquelas pessoas que transformam a lei em um ídolo, transformam aquilo que é criado por Deus para servir ao ser humano em praticamente uma divindade. A lei que é dada aos homens por Deus é para servir ao ser humano, é para estar a serviço da felicidade e da salvação do ser humano, e não para se impor por sobre o ser humano para causar-lhe prejuízo. Assim, toda a lei, principalmente a lei de Deus, ela existe para trazer sempre o ser humano ao equilíbrio
de si mesmo e das coisas que o envolvem para que ele seja feliz. Aquilo que Deus cria, coloca a serviço do ser humano para a felicidade do ser humano. Já dizia Santo Irineu que a glória de Deus é o homem feliz, é o homem vivo. Dessa forma, meu irmão, minha irmã, a lei de Deus é criada para colocar regras que garantem a felicidade do ser humano, e não para ser um peso na vida do ser humano, a ponto de se tornar insuportável a carga de se carregar. E ao invés de haver felicidade, haver pesar na vida do homem e da mulher. Não. O sábado é prescrito entre o maior daqueles mandamentos da lei de Moisés. Deve ser guardado, deve ser respeitado. É o dia santo escolhido pelo Senhor. Mas não para ser um peso para o ser humano. Para ser um dia de descanso, de toda uma semana trabalhada. Para ser um dia realmente em que o ser humano pode sentir a paz, a alegria de estar na presença de Deus, de estar na presença de seus familiares. Por isso deve ser guardado, deve ser cuidado. Por isso não deve ser enchido de tantas atividades que vão causar mais cansaço, mais estresse. Para nós cristãos, o domingo ocupa esse lugar, porque é o dia da ressurreição de Jesus. E deve ser guardado, deve ser reservado para o culto a Deus. Sim, mas tudo isso para que o homem se sinta melhor, para que o ser humano realmente faça a experiência de Deus e repouse em Deus. Se desfazendo um pouco das suas atividades cotidianas, possa realmente experimentar a presença de Deus. No entanto, para muitos judeus, o sábado se tornou um ídolo. Parece que tem um espaço maior do que o próprio Deus na vida das pessoas. É olhado de um modo quase que mágico. E assim, ao invés de ser um refrigério na vida das pessoas, acabava se tornando um peso. Porque no sábado não se pode comer, no sábado não se pode fazer atividade nenhuma, nem que seja para o bem-estar da pessoa. E a pessoa era como que escrava do sábado. E com isso se acreditava que estava honrando a Deus. Quando Deus cria esse dia de folga, este dia de descanso para o bem-estar do ser humano. É isso que Jesus critica. É isso que Jesus chama a atenção. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem usufruir dele de modo digno. E isso nós podemos falar com toda a lei. Tanto a lei de Moisés, as leis eclesiásticas, as leis civis, elas existem para servir ao ser humano. Porque o ser humano, estando bem e feliz, também serve a Deus com felicidade, com alegria. Então, a lei existe para o bem do ser humano. O sábado foi criado para o bem-estar do ser humano. Só que ele é tomado muitas vezes como um ídolo e passa a ser vivido de modo cego. E muitos às vezes fazem certos sacrifícios por causa do sábado e acabam não encontrando o bem-estar, pelo contrário, acabam vendo isso como um peso na sua vida. E Jesus não aceita isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo, temos que respeitar a lei, temos que respeitar o sábado, mas vamos entender para que eles servem.
Os discípulos de Jesus são criticados porque estão com fome e colhem uma espiga para comer, porque é dia de sábado. Como se isso fosse desonrar a Deus. Quando na verdade Deus estava honrado em ver a felicidade daqueles que colhiam espigas e comiam. Deus cria tudo para o homem, meu irmão, minha irmã, e não o homem para ser escravo das coisas, nem mesmo da lei. Que Jesus nos ajude, então, a valorizar tudo aquilo que Deus cria para nós, e entendermos tudo, até mesmo a lei, como algo que Deus cria para que possamos, obedecendo, chegar ao equilíbrio humano e à felicidade que agrada a Deus. Mas entendendo que o ser humano é mais importante do que qualquer lei humana ou eclesiástica. A vida do homem tem um valor maior do que qualquer lei. Porque o homem vivo e feliz é a glória de Deus. Que Jesus nos ajude então a compreender essa palavra e que Nossa Senhora e Santa Inês rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dá.